Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus e eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu coloco essa live nas tuas mãos. Declaro agora, neste momento, que estou aqui na condição de serva do Senhor. Então eu peço que o Senhor me deixe ser útil na vida dos meus irmãos. Se houver palavras, gestos equivocados da minha parte, que o Senhor complete, Espírito Santo de Deus, a porção do dia de hoje para os meus irmãos. Enfrentar os desafios que terão na jornada de hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença. Cristiana, obrigada. Obrigada, Helena Teixeira. Oi, Nery. Gi. Obrigada pela presença de vocês. Eu todo dia com essa tossinha, né? É uma tosse alérgica. Eu acordo coçando o nariz, tossindo, coçando o rosto. Me aguentem. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre uma palavra que João Batista falou, e que às vezes a gente às vezes interpreta de uma maneira diferente. Eu olho para esse texto, eu olhava para esse texto de uma forma, mas durante alguns anos eu tenho visto esse texto, essa palavra de João Batista de uma forma bem diferente. Por causa disso eu estou fazendo live aqui com vocês, porque eu comecei a olhar para esse texto de uma forma diferente. Se eu tivesse mantido o pensamento que eu tinha antes sobre esse texto, eu não estaria fazendo live aqui com vocês. O texto que eu quero ler com vocês, uma palavra que João Batista disse lá em João 3,30. Ele fala: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Muitas vezes o entendimento que nós temos desse texto é um entendimento que nós não podemos aparecer mais que Jesus. Nós não podemos roubar a glória de Deus, pegar a glória para nós. Nós não podemos ser maiores que Jesus. E até dá vontade de rir, porque é uma coisa impossível ser maior que Jesus. Nós não temos nem a chance. Quando eu olho para esse texto, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu acredito aqui que João Batista, ele não disse assim: olha, pare de fazer o que Deus te chamou para fazer. Pare de usar seus dons e talentos em excesso, porque vocês estão aparecendo mais que Jesus. Muitas vezes nós usamos esse texto e o entendimento que a gente tem é que a gente precisa se esconder, que a gente não pode aparecer, que nós não podemos desenvolver nossos talentos, que nós não podemos ocupar um espaço de influência. E a justificativa que a gente dá é: eu não quero chamar mais atenção que Jesus. Eu não quero chamar mais atenção para mim do que para Jesus. Eu não vou aqui julgar, falar que eu só... Cada um tem um chamado. Cada um tem um talento. Mas eu acho bem contraditório. Esse texto de João Batista fala assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E aquele que João Batista está dizendo que é necessário que ele cresça, este mesmo, o Cristo de Nazaré. Em Mateus, capítulo 5, versículo 14, ele diz: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Versículo 5, não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la debaixo da mesa, debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, suas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem seu Pai que está nos céus. Eu acredito que quando João Batista disse que ele cresça e que eu diminua, esse diminuir é aumentar a dependência daquele a quem eu estou revelando para o mundo. Esse é necessário que ele cresça e eu diminua. Esse diminuir é dependência. Muitas vezes com
A intenção boa. Eu já vi pessoas durante um momento de louvor, o tempo todo estão de costas para a plateia, porque não querem aparecer mais que Jesus. A adoração, a interpretação, a palavra, ela tem muito poder e ela precisa de todo o nosso corpo para se manifestar. Os olhos, a Bíblia diz que são, que se os olhos forem bons, ilumina todo o corpo, porque os olhos, eles revelam a luz, revelam verdade, revelam palavras. Muitas vezes o seu corpo pode mentir, mas os seus olhos não. A palavra toda que você precisa ministrar não está apenas no seu corpo, está nos seus olhos. E quando você vira de costa, você corta a comunicação, diálogo, acesso. E a intenção é boa. Você não quer aparecer mais que Jesus. Mas quando João diz isso aqui, é sobre dependência. É sobre você não ser o centro, e sim Cristo ser o centro. Porque parece que Deus nos dá o talento, mas a gente não pode usar. Deus dá o brilho, coloca a luz em nós, mas a gente não pode brilhar. Não tem a possibilidade da gente roubar a glória de Deus. Porque a glória dele, ele não divide, ele distribui. Ele doa. Ninguém rouba a glória dele, ele dá de graça. Parece assim que João Batista fala, não pode aparecer. Aí Jesus fala, mas é para aparecer. Aí quem é que eu obedeço? Se você for ver, João Batista apareceu demais. A gente só lembra das questões de João Batista brigando e retrucando e chamando atenção, puxando atenção à orelha dos outros. Mas João Batista arrastava multidões. Porque a palavra que ele carregava não era só palavra de puxões de orelha, era palavra de salvação. Ele era amado. Ele tinha uma multidão que seguia, ele tinha discípulos. Inclusive os discípulos que eram, quem era discípulo dele passou a ser discípulo de Jesus, começou a seguir Jesus depois, a ser discípulo de Jesus. Então muitas vezes você acha que você precisa ser João Batista na forma que ele tinha em certos momentos. Você quer ser João Batista, aquele João Batista o tempo todo. Às vezes com palavras duras o tempo todo, exortando o tempo todo, chamando atenção o tempo todo, puxando de orelhas o tempo todo, chamando atenção, e sem perceber você chama atenção para si. Muitas vezes na intenção boa, não, eu não quero aparecer, eu vou ficar nos bastidores, e Deus te chamou para a plataforma. Eu não quero aparecer, eu fui chamado para trabalhar no escondido. Você foi chamado para ser luz. E você vai ser luz onde você estiver. No escondido, na plataforma, na política, na internet. Você vai ser luz onde Deus colocar você. E muitas vezes, com uma intenção boa, genuína, Satanás tem usado essa grande verdade de que nós não queremos ser mais destaque do que Jesus, usa essa verdade para mentir. Porque, na verdade, Satanás nos mantém presos, escondidos ali, não queremos nem desenvolver nosso talento, porque não, se eu for fazer, eu vou fazer melhor e eu vou fazer sucesso. Tem pessoas que têm dificuldade de receber um elogio. Acha que se falar muito obrigada, está roubando um elogio de Deus. Ei!
Deus não é do tamanho que você está pensando, não. Você acha que Deus se ofende? Você acha que existe uma possibilidade de você tomar o lugar dele? Não existe uma contradição na palavra de João Batista e na palavra de Jesus. Existe um complemento. Quando João Batista diz assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, não é sobre mim. Se eu tiver gripado, eu vou. Se eu tiver doente, eu vou. Se eu tiver com vergonha, eu vou. Se eu tiver com medo, eu vou ser luz. Porque não é sobre mim, é sobre ele. Se me criticarem, eu não vou deixar de adorar, não vou deixar de cantar, porque alguém lançou uma crítica sobre mim, porque esse é o meu chamado, porque não é sobre mim, é sobre ele. Muitas vezes nós estamos neste lugar, escondido, porque achamos que João Batista estava dizendo, olha, pare de fazer o que você tem talento, o que você tem dom. Você está chamando atenção demais para você. João Batista não estava dizendo isso. João Batista estava dizendo, olha, eu não farei de mim o centro. Eu não vou fazer de mim o centro. Ele é o centro. E por ele eu gasto a minha vida. E por ele eu dou a minha vida. Não vou me esconder. Não vou ficar com medo. Eu vou avançar com tudo que ele me deu, porque importa que ele cresça e que eu diminua. Esse diminua é dependência. Toda vez que João Batista olhava para tudo que Deus tinha feito na vida dele e para todo o caminho que ele já tinha percorrido e que ele tinha que percorrer, ele fala, não é sobre mim. Estou sendo ameaçado de morte, mas eu não vou deixar de brilhar. A minha luz não vai se apagar. Eu não vou deixar de falar, eu não vou deixar de fazer. Sabe, quando Jesus fala... Eu desenvolvi uma... Quem me acompanha aqui já sabe disso. Eu tenho uma teologia minha, assim... Algo da minha cabeça. Quando Jesus fala... Não tem como esconder uma cidade edificada no monte. Essa palavra... Eu amo demais essa palavra. Quando Jesus diz... Não tem como esconder uma cidade que foi edificada no monte. E aí, o que eu sempre associo é, que monte é esse do Calvário? Nós fomos edificados no monte do Calvário e não tem ninguém que pode ocultar essa luz. A luz dessa cidade que sou eu e você, que fomos edificados com o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro. Então pare de ficar com medo de roubar a glória de Jesus. Ninguém rouba a glória dele. Você nunca vai ser maior que ele. E muitas vezes com esse entendimento bom e genuíno de querer amar e agradar a Deus, nós estamos escondidos. E a Bíblia diz, tem um versículo que fala que a criação, ela espera desesperadamente pela revelação dos filhos de Deus. E muitas vezes você já está anos e anos e anos nos bastidores e Deus quer usar você na plataforma. Eu não estou dizendo que Deus não vai me usar na política, mas, por exemplo, a política é algo que está fora do meu radar, não tem nada a ver comigo. Mas existem pessoas que têm chamado para isso. Você não vai ver eu falando de política aqui nesse canal. Você vai ver eu falando de cura emocional. Porque é o meu chamado. E muitas pessoas estão fora, fazendo coisas que não é para fazer, que não está dentro do chamado, porque o seu próprio chamado está sendo ignorado, porque você acha que você vai chamar muita atenção. E quantas vezes nós paramos e começamos a acusar pessoas que estão fazendo, falar, lá, mas só quer aparecer. Mas tem que aparecer. Nós somos carta lida por todos os homens. Nós somos a boca, nós somos as mãos, os pés do Senhor aqui na terra. A gente faz, a gente se movimenta. O amor de Deus não é sentimento, é movimento. Não é o que eu sinto, eu faço. Você já estava vendo
um vídeo, muito bonito a interpretação da moça, e ela falando sobre o amor, que o amor não é um sentimento, que o amor é ação, é atitude. O texto era muito bonito, mas eu falei, gente, totalmente bíblico, é isso mesmo. Ela falando, nós mulheres, nós amamos muito bem, porque nós sempre estamos fazendo, protegendo, cuidando, guardando. Nós mulheres entendemos muito bem o que é o amor, porque nós sabemos que o amor é ação, é atitude. E você diz que ama a Deus e está aí, com a sua luz, com o seu talento enterrado e escondido. Se você ama a Deus, nunca será sobre a sua vergonha, sobre o seu medo, sobre o que eu acho, o que eu deixo de pensar. É sobre o quanto eu estou disponível e o quanto eu sou dependente. Porque o meu amor não é um sentimento. O meu amor é um posicionamento, é uma atitude, é uma ação. Porque Deus amou o mundo, Ele deu o único filho que Ele tinha. Isso foi a maior prova de amor que Deus podia nos dar. Deu a si mesmo por nós. E nós estamos querendo proteger a reputação de Deus sem trabalhar, sem brilhar. Escondendo a nossa luz, o brilho embaixo. Mas nós fomos edificados com o sangue do Cordeiro no monte do Calvário, não tem como esconder. E se você se dispõe a ser dependente e a ser disponível, você vai ser luz. E onde tem luz não tem treva. Você ser luz com seus talentos, com seus dons, o orgulho, o ego, ele desaparece onde tem a luz, porque tudo isso é escuridão. Jesus te chama para ser luz. E a luz, ela coloca você num lugar vulnerável. Qualquer sujeirinha aparece, qualquer coisinha aparece. Mas como somos filhos amados de Deus, que temos um Salvador que nos salva todos os dias, nos limpa todos os dias, nos perdoa todos os dias. Talvez você na sua igreja, você tenha olhado pessoas lá cantando desafinado, que não estão afinadas cantando, e você fala, meu Deus. Talvez o responsável por isso seja você, porque sua voz é linda, é afinada, e você tá aí, não, Deus me chamou para os bastidores, e Deus está te chamando para a plataforma. Às vezes você olha para a internet e você fala, meu Deus, quanta baboseira, quanta coisa errada que os crentes estão falando, e você que sabe o que é certo, tá aí só falando mal e julgando. Ah, mas convém que ele cresça e que eu diminua. Isso não é humildade. Isso não é humildade. A humildade é reconhecer que não tem nada em você que possa tirar o brilho de Jesus, que possa roubar a glória de Deus. Mas existe em você muita coisa que pode ser usada pelo Espírito Santo de Deus para ser caminho, para ser estrada, para um monte de gente que está aí perdido, sem saber o que fazer da vida, sem esperança, sem amor, sem um amor que traz movimento para a depressão. Pessoas que estão enraizadas nos sofás das suas casas, porque muitas vezes eu e você nos calamos. Durante muito tempo, eu assistia, que eu sempre gostei muito de ver a internet, tá ali, via vídeos, e eu falava, gente, mas como é que é isso? Olha só esse povo que tá na internet, olha só esse pastor, o que ele tá falando. Eu ficava assim, meu Deus, olha o que é isso? Aí um dia o Espírito Santo falou muito fundo ao meu coração. Por que você não vai falar? Não vai colocar sua luz na mesa? Porque tá embaixo da mesa. Eu confesso para vocês que eu tenho muita vergonha. Pode não parecer, né, gente? Essa cara de pau aqui, mas eu tenho vergonha. Tenho medo. Mas quando eu lembro que Jesus construiu a minha vida no Monte do Calvário, com sangue precioso, quando eu olho para a cruz, eu falo, eu preciso diminuir meu ego, ficar mais disponível e mais dependente.
Quando João Batista estava dizendo sobre isso, estava dizendo, olha, eu não mando na minha vida, não. Se Jesus está mandando brilhar, eu vou brilhar. Eu vou falar. Eu vou para a plataforma. Sabe, às vezes você acha que Deus te criou para ser usado só num lugar. Tem gente que acha que o Espírito Santo só agiu uma vez. Fala que quando ele desce ali no Pentecostes, ele desce outras vezes. Todo dia tem misericórdia nova, todos os dias o Espírito Santo tem algo para preencher na nossa vida, para nos encher. E tem gente que aconteceu algo que ele fez, que foi extraordinário, que ajudou alguém alguma vez e vive com esse evento na vida a vida inteira. Parou aí. É todos os dias. Nós somos o amor de Deus neste mundo, em movimento. E não é um amor que é guiado pelo que sente. É guiado por atitudes. Quando João Batista diz que ele cresça e que eu diminua, esse diminuir era: eu estou disponível. E eu sou dependente. Quem manda em mim é Ele. Eu queria que você refletisse hoje na sua vida o que você tem o talento para fazer e você já justificou tantas vezes que não fez, que não está fazendo, porque você quer ser invisível, você quer ficar quietinho na sua, porque você só quer fazer coisas para que outras pessoas façam. Tem pessoas com ideias geniais. Eu conheço pessoas com ideias incríveis que chegam e falam para outra pessoa fazer. Se fosse para aquela pessoa fazer, Deus tinha dado a visão para aquela pessoa. Porque Ele tem acesso a todo mundo. Nós temos acesso a Deus a todo momento. Se Deus deu uma visão para você, para de ficar dando ideia legal para os outros e executa você a ideia. Não tem aquele ditado, quem pariu seu Mateus que embale? A ideia Deus colocou no seu coração e você tem dado ideias, projetos, entregado tudo na mão dos outros porque você acha ou que você não tem capacidade para fazer ou que eu não quero crescer meu orgulho. Sabe, eu queria, só para terminar essa live, eu queria falar sobre elogio. Eu não sabia receber elogios. Quando alguém chegava para mim e falava, Nanda, mas você arrasou. Aquilo me fazia mal. Para mim, se eu aceitasse esse elogio, eu estava roubando a glória de Deus. Na parábola dos talentos, só um não foi elogiado, aquele que enterrou o talento. Mas aqueles que fizeram dobrar o talento, aqueles que produziram, aqueles que fizeram, aqueles que investiram, receberam elogios. E eles não deram de volta, não, imagina, não mereço esse elogio. Receba o elogio. Você foi usado por Deus. Agradeça. Aquela pessoa, ela está elogiando você, ela está vendo você. Você é a carta que ela... Às vezes a única maneira que ela teve de ler a Bíblia foi você. E às vezes as pessoas, elas não têm um conhecimento de Deus. Elas não são crentes. Às vezes elas não têm ali uma intimidade com Deus. Então elas não vão falar com você como alguém cheio do Espírito Santo, cheio de experiência. Ela vai falar do jeitinho que ela conhece. E o jeitinho que ela tem de te elogiar, não, você arrasou, arrebentou a boca do balão e você não se sinta mal. Nesse momento você fala, oh Deus, que privilégio, que honra eu ter sido usada pelo Senhor para alcançar essa pessoa. Essa pessoa pôde ouvir do Senhor e eu fui usada para isso. E às vezes é tão ruim quando a pessoa vem elogiar e você, não, a glória é para Deus, a pessoa se sente pecadora. Fala, meu Deus, eu não fui espiritual, fui elogiar, meu Deus. Porque a pessoa se acha tão espiritual que corta o elogio do outro. Mas é a forma que ele tem de expressar o quanto ele foi encontrado, impactado e alcançado pelo que você entregou. Fala, muito obrigada. Que bom que eu pude servir sua vida. Eu gosto muito de responder isso. Eu sempre falo muito isso. Ai, obrigada. Oh, que bênção, que privilégio
Que privilégio. Eu recebo muitos elogios aqui todos os dias. Só ela se achando. Não, eu recebo sim. Mas eu sempre fico com o coração muito grato, porque eu sei que não sou eu, é Ele na minha vida. Então eu falo, gente, que honra. Sabe? É a forma com que você recebe no seu coração o elogio. Que graça maravilhosa. Tantas pessoas queriam estar aqui no meu lugar entregando esse louvor, entregando essa palavra. Não tem condições, mas eu pude ser usada para abençoar a sua vida tão preciosa. Eu gosto muito de falar desse jeito. Que bom, que bom, que bom, que bom que eu pude servir sua vida, que eu pude ser útil para você. Mas às vezes nós colocamos um lugar de tanta espiritualidade, que somos tão santos, que a gente fala, não, a glória não é glória a Deus, né? Foi Ele. Através de você, então agradeça o privilégio, agradeça a honra, não corta seu irmãozinho, o jeito que ele tem de elogiar, às vezes é um jeito que o mundo elogia, mas é o jeito que ele conhece, que ele sabe. Você é a porta de entrada para ele ter mais intimidade, conhecer esse Deus tão maravilhoso, tão compassivo, tão misericordioso que nós conhecemos. Nós queremos exigir maturidade de pessoas que ainda nem estão caminhando o começo da jornada delas com Deus, com o Espírito Santo. Nós queremos exigir das pessoas um retorno espiritual. Isso aí não é diminuir-se para que Jesus cresça. Se você está escondendo seu talento, enterrando seu talento, com medo de aparecer, ficando de costa porque as pessoas não podem ver que você está querendo aparecer mais do que Deus, reveja. Leia de novo Mateus 4, 5, 14 e 15. Jesus te convida e diz, ele não fala assim, olha, se der, se puder, ele fala, vocês são a luz. E não vai ter jeito de vocês esconderem, não. Eu quero vocês brilhando. Na política, na internet. Às vezes a gente vê um influencer crente, né? A gente fica ali só esperando escorregar um pouquinho pra gente falar mal. Uai, você não é crente? Não, a gente precisa sustentar essas pessoas em oração. Talvez você não é chamado para ser um influencer de milhões de seguidores, mas você pode ser um suporte de oração para esse influencer, para o político. Cada um de nós temos chamado para brilhar. Então brilhe. Que brilhe a sua luz diante dos homens. É uma ordem de Jesus. E quando João Batista fala que ele cresça e que eu diminua, não está contrapondo, não está contradizendo. É apenas um complemento, não é sobre mim. É sobre Jesus. E se Jesus manda eu ser luz, eu vou brilhar. E toda vez que eu receber um elogio, eu vou ser grato por ter tido a honra e o privilégio de ser usado por Deus para alcançar o coração das pessoas. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, perdoa todas as vezes que colocamos na conta da humildade o não brilhar, o não aparecer. Quanto tempo perdido. Nos ensine, Espírito Santo, a brilhar com os talentos que o Senhor colocou na nossa vida. E nos ajude a sermos gratos e agradecer e a receber elogios de uma forma dependente, de uma forma a revelar a luz de Jesus na nossa vida. Abençoe os meus irmãos. Existem pessoas aqui que foram feridas durante o processo. Pessoas que por muitos anos se destacavam, eram luz nas plataformas, mas pessoas as podaram, dizendo que estavam aparecendo demais e elas resolveram parar, se esconder, diminuir. Espírito Santo, derrame cura sobre esses irmãos e os coloque de volta, brilhando como a luz da aurora, de uma forma tão espetacular, que seja um dia perfeito usado nas tuas mãos para salvar e alcançar o perdido.
Em nome de Jesus, agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.